alegria poder receber esse evento e dizer que estamos fazendo o possível e o impossível para que tudo dê certo, tá bom? Então, partilhem conosco esses outros dias. O GT tem muitas atividades ainda e temos uma mesa temática, não é? Amanhã, pela manhã, que vai ser, né, com um tema muito interessante, que é a EJA Caminhos para a Resistência. Então, estão todas e todos convidados, e todos convidados para as próximas atividades do GT. Eu passo, então, para a professora. Queria cumprimentar todos que estão aqui assistindo, né? Todas e todos. Estejam conosco aí, nesses próximos dias de atividade. Eu já passo, então, para a professora Francisca, que vai mediar, né? É isso? A mesa. E ela passa, então, para a professora Maria da Glória. Muito obrigada. E também me solidarizo com a professora Marinaide, né, com os mais de 160 mil mortos. Né? É uma grande tragédia que estamos vivendo no Brasil nesse momento. Mas vamos em frente. Ok. Bom dia a todos e todas. Quero dizer que é um prazer participar desta mesa, que tem na pessoa da professora Maria da Glória Moura, né, o trabalho encomendado sobre inserção social e internacionalização no campo da educação de pessoas jovens e adultas. Mas antes de passar a palavra para a professora Glória, falar um pouco da professora Glória, um pouco do currículo dela. Não vai ser muita informação, mas fundamental. A professora Glória é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Piauí, coordena um dos núcleos de pesquisa do programa, né? Ela é vice-coordenadora do FORPRED Nordeste, né? Tem uma intensa experiência, uma larga experiência na educação básica e na educação superior, né? Também com uma rica produção em educação de jovens e adultos, né? Coordenou programas de formação de professores, dentro dos programas do Ministério da Educação, financiados pelo Ministério da Educação através dos recursos, né, da União, dirigidos à formação de professores, onde ela coordenou esses cursos em diferentes municípios do estado do Piauí, né, possibilitando o acesso à formação uma gama diversificada de professores de diferentes municípios piauienses. Tem publicações na EJA, inclusive um dos livros dela, que é sobre... esse é um livro que é considerado fundamental, porque é um livro onde ela faz toda uma retrospectiva sobre a educação de jovens e adultos, sobre a constituição da educação de jovens e adultos no Brasil, né? E uma produção que é consultada por muita gente. A gente vê pelas citações que tem dos trabalhos que são produzidos pela professora Glória. Então, sem me alongar mais, vou passar a palavra para a professora Glória Moura, e aproveitando para esclarecer também que o professor Joaquim Alcoforado, da Universidade de Coimbra, vai participar deste momento, né, falando um pouco sobre a experiência da educação de adultos em Portugal. Então, passo a palavra para a professora Glória Moura. Bom dia a todos e a todas. Professora Glória, só um minutinho. Tem uma informação sobre o horário, que eu falei inicialmente que era até às 13 horas, mas é até às 12h30, tá, professora Francisca, para coordenar, porque a sala fecha automaticamente. Tá bom? Então, para garantir a fala. Professora Francisca, fique aí monitorando. Vou marcar, inclusive, aqui. Então, inicialmente eu queria, né, cumprimentar a todos, né, e é um grande prazer estar aqui, né, nessa mesa para a gente ter mais assim que uma conversa e reviver essa questão da educação de jovens e adultos. Marinaide, é um prazer te reencontrar, Marinaide, não sei se você lembra de mim, mas eu te conheço desde as secretarias de educação da vida aí, e a gente andava juntos pela aí, eu
estadual aqui, você me parece que era ou era da estadual ou era do município, algo assim. E a gente tem... Claro que eu lembro, Maria da Glória. Como esquecer, né? Era do município na época. Na época era município, né? Então é isso aí, a gente vem lutando, né? Lutando e batalhando por essa educação de jovens e adultos, que ainda hoje nós estamos aqui. Então, veja, a participação do professor Luiz Alcoforado, ele vai ter uma participação, já mandei um link para ele, é por isso que eu estou aqui toda hora olhando se ele está com algum problema, porque o professor, ele disse que vai ter vem para fazer uma fala rápida, porque ele já vai estar também em uma mesa, mas ele deu uma saída para ir atrás de um computador, porque ele está numa solenidade, que hoje é o aniversário de 40 anos da Faculdade de Educação, da Faculdade de Psicologia e Educação da Universidade de Coimbra, né, no qual ele é lotado. Então, faz parte. Então, quando ele chegar aqui, aí a gente pergunta se ele vai ter um tempo para ficar no final ou se ele já quer entrar. Se ele tivesse chegado agora, eu já ia logo dar a palavra para ele, porque aí a gente já ficava na nossa conversa. Enquanto isso, vamos conversar. Falar de inserção social, internacionalização no campo da educação de pessoas jovens e adultas. A questão da inserção social, isso é algo que está na sua gênese, né? Então, tudo que se faz é buscando essa inserção social. Então, a gente... É o rapaz que passa lá ou como é que eu passo aqui? Tem alguém que está moderando? Como é que é? Tem alguém que está cuidando da questão da tecnologia aí para passar os slides? Tudo bem. Então, a senhora vai informando, eu vou passando aqui, tá bom, professora? Tudo bem, tá, obrigada. Então, quando nós recebemos esse título, nós pensamos em falar um pouco da educação de jovens e adultos, passando isso numa discussão bem rápida, mas o texto mesmo, no texto, quando a gente enviar o texto, nós estamos buscando o que podem nos dizer as discussões dos aspectos legais, sociais, culturais e educativos no campo das definições de políticas públicas para a educação de pessoas jovens e adultas. Por que é isso? Porque eu fui professora da educação básica, de educação de jovens e adultos, durante 10 anos. Depois passei pelo Secretaria de Educação e hoje estou aqui na universidade. E o que se percebe? Né? Nós sentimos muita falta dessa questão, dessa definição, dessa questão de políticas públicas para a educação de adultos. Embora, esse é o grande desafio. Embora todos vocês que são da educação de jovens e adultos, Marinai, todo mundo aqui, as pessoas que estudam a educação de jovens e adultos, sabem que nas leis, nos pareceres, ela sempre está lá, só que também ela fica em segundo plano, né, como está atualmente. Então, nós vamos trabalhar isso dentro do texto com mais profundidade. Aqui a gente vai fazer uma discussão sobre isso, passando pelos aspectos legais, chegando lá na internacionalização. Pode passar. Obrigada. Então, refletir esses aspectos legais sociais que interferem nesse processo é o nosso objetivo. Não sei porque... Pode passar para frente. Então, a gente começou falando disso aqui. Nós sabemos que na Constituição, está aí no artigo 208, mas que houve alteração dessa Constituição Federal, na número 59, em 2009, que ele mudou um pouco essa educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos. Porque antes a gente sabe que iniciava a partir dos 14 anos, mas aí mudou um pouco a questão para a educação tida como regular, diurna, passou até 17 anos, mas para os alunos que já estavam lá. Ainda hoje nós recebemos alunos na escola básica
alunos com 14 anos. As escolas, principalmente quando esse aluno tem algum problema, 14 anos ele já é enviado para a noite, embora seja garantido que ele pode ficar lá até os 17 anos. Essa questão de idade própria é uma das coisas que nós discutimos muito ultimamente. A idade própria para se estudar é a idade que você está disposto a estudar. Isso já é um discurso que quem estuda a educação de jovens e adultos já não tem muito sentido, porque a idade, a questão, falta escolas? Escolas nós temos, faltando alguma coisa que não está dando certo na escola. Hoje o nosso público de educação de jovens e adultos é um público, não é aquele público que não teve oportunidade. Se você for ver, nessa idade, na idade normal para se entrar na escola. A oportunidade teve, a escola não. O problema é a resposta da escola. Existe alguma coisa que nosso público é mais de alunos que teve uma trajetória de insucesso. Não é porque ele não teve oportunidade, não teve a escola tem, não teve a oportunidade de aprender. Outra coisa que a gente procura desmistificar, principalmente aqui quem está na universidade, essa questão da educação de jovens e adultos em si. Quando as pessoas falam em educação de jovens e adultos, eles pensam logo naquelas pessoas que não tiveram oportunidade, que estão lá no seu... As pessoas que não... pensa logo nesse público. Não, hoje a educação de jovens e adultos é educação para as pessoas jovens e adultas. Qualquer pessoa jovem e adulta que voltar e sentir necessidade de aperfeiçoar um conhecimento, ele está nesse grupo dos jovens e adultos. Não é mais só a questão da alfabetização. Eu lembro que quando a gente tentou falar outros que não fosse alfabetização, nos congressos, eu fui muito questionada, que as pessoas perguntavam, mas e a alfabetização? Não, não é só a alfabetização. Educação de jovens e adultos, só alfabetização é educação. Isso foi quando iniciou e tudo. Hoje nós trabalhamos com a educação de jovens e adultos ao longo da vida. Então, é educação para a vida, é educação continuada, não é educação permanente, não é uma educação só para alfabetizar e pôr o nome, né? Para achar que tem um nome, como fica as estatísticas que nós vamos ver ali na frente. Então, pode passar. Isso que a gente está colocando para a gente... Então, nos referenciais sobre a educação de jovens e adultos, sempre contempla o mundo do trabalho na contemporaneidade, o mundo do trabalho hoje, o que o trabalho exige hoje das pessoas que procuram o trabalho. A economia solidária, o empreendedorismo, a educação digital como estratégia de inclusão social, as práticas pedagógicas, os processos avaliativos e formação de educadores na educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos na perspectiva da educação popular, que nós não podemos esquecer, a sua origem, de onde foi que surgiu a luta e a questão da educação adulta? Surgiu da educação popular. Agora, nós precisamos ter uma visão, porque hoje nós precisamos pensar que naquela época exigia-se um tipo de escolaridade ou de educação, leu, escreveu, colocou o nome, já era aceito no trabalho, hoje não, as coisas já mudaram. E a organização da educação de adultos no contexto das instituições prisionais. Então, tudo isso vem nos referenciais para a educação de jovens e adultos. Tudo isso é abordado. Agora, se é ofertado, aí já nós precisamos repensar bem essas questões. Pode passar. Essa questão da formação do professor, por exemplo, nós tivemos uma época, teve muitos cursos de formação de professores. Como a Francisca falou, eu coordenava o comitê gestor aqui. E continuo porque ele é institucionalizado na universidade hoje. Não tem mais, houve todo um desmonte, todo mundo sabe, mas que ainda existe. Então, os cursos, mesmo naquela época, que se falava
muito da formação do professor, os cursos que vinham específicos para a educação de jovens e adultos, geralmente o recurso era bem pequeno, mas eu sempre estava trabalhando com ele. Enquanto um curso recebia 50 mil, 100 mil, o nosso curso recebia 20 mil, depois 14, depois 10, entendeu? E eles perguntavam lá no Ministério da Educação, mas, professora, como é que você vai fazer isso daí com esse dinheiro? Eu digo, não, deixar que eu faço. Eu quero esse aqui. Era um dos cursos que eu sempre coordenava para a gente ficar motivando os professores nas escolas. Então, o parecer do Conselho Nacional de Educação, de número 36, aprovado em dezembro de 2004, ele propõe a reformulação da resolução do Conselho número 1, aquela que a Marinade deve lembrar. Como foi que ela surgiu, né, Marinade? Você lembra que nós estávamos um grupo de professores, de coordenadores do programa de EJA no Ministério da Educação, e a gente estava meio perdido, porque era no governo do FHC, e a educação de jovens e adultos, ninguém queria saber, porque como era a educação de jovens e adultos, a lei, o Conselho Nacional, entendia que ele era a educação básica, então os pareceres da educação básica era quem tinha que regir a educação de adultos. Mas o que acontecia? Os estados e os municípios não reconheciam. Então, vinha a formação do professor, não dá para ele. Na escola chegava um recurso, não comprava lâmpada, era um terror. E nós estávamos no Ministério da Educação, no encontro, era coordenadores de educação de adultos de todas as secretarias municipais, não sei se bem todas, mas tinha muita gente, o auditório estava cheio, e nós fizemos um documento, na época, redigimos um documento, assinamos e pressionamos o Conselho para que ele fizesse um parecer específico para a educação de jovens e adultos. Isso resultou nesta resolução número 1 de 2000. A partir daí foi que começaram a olhar um pouquinho para a educação de jovens e adultos como muita luta. Aí eu me sinto assim, nesse dia eu estava no Ministério, a Marinade estava no Ministério, e nós estávamos em um auditório lá dentro do próprio Ministério, lutando por isso. E veio a pessoa, veio o conselheiro do Conselho Nacional, viu as nossas reivindicações, e daí saiu as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, e saiu essa resolução. Acho que uma das coisas, Marinade, a gente pecou na época, mas a gente estava tão ansioso por ter qualquer coisa, a gente estava tão abandonado nas escolas, nos municípios e no estado, que nós não passou aquela história que ela ficou como modalidade da educação básica. Isso aí foi o nosso pecado na época, mas na época a gente nem atentou para isso, porque como nós não tínhamos nada, não tinha nenhum reconhecimento, e veio, foi muito bem-vindo. E daí para cá a gente não teve mais essas... Você sabe que está um pouco disperso, né? Esses grupos que estão nas secretarias de educação já têm outros interesses. O que acontece? Ninguém nunca lutou para que ele deixasse de ser uma modalidade da educação básica. Modalidade fica sempre como algo que fica à parte. Aí ele ficou ali e permaneceu até hoje. Então, em 2005, provou-se um parecer do Conselho Nacional, que era a inclusão da educação de jovens e adultos, previsto no decreto 5.478, 2005, com alternância para a oferta da educação profissional de nível médio. Aqui foi uma das melhores políticas que tinha. A intencionalidade era muito boa, mas o que aconteceu? Eles não tiveram força política, por isso que eu digo, cadê as políticas públicas para implantar esse projeto? Esse projeto era maravilhoso. Eu estava chegando do meu doutorado em 2006, aqui no estado do Piauí, essa discussão estava bem forte. Aí o que acontece? Eu fui sensibilizar os institutos federais de educação para fazer a implantação do PEJA. Eles me convidaram e eu cheguei assim, então entrei.
Só que isso foi uma dificuldade. Em Teresina, eu fui até o final, mas em Teresina a gente não conseguiu, no Instituto Federal de Teresina, era aí, hoje os IFPs, né? Não conseguimos porque os professores diziam, para você ver o tanto que professor, como é que você vai estudando e você não vai, e o preconceito vai se acirrando. Ele dizia que não tinha conquistado um título de doutor para ensinar o Mobral. Então, eles não entenderam nada da política. Eu fiquei lá para o Instituto, mas eu fui. Então, no Piauí, nos municípios estavam aí criando, eu lá, né? Só que depois eu resolvi fazer isso dentro da minha universidade, porque nós tínhamos os colégios técnicos vinculados. Eu disse, olha, mas se eu vou ficar atrás desse povo aí, eu vou tentar fazer aqui. Nós tivemos um trabalho muito bom nos 2 colégios do interior até hoje, que é na cidade de Floriano, Bom Jesus. Mas Teresina, até o reitor foi lá e a gente não conseguiu. Só para vocês terem uma ideia. Teresina, onde estão os intelectuais, as pessoas que têm mais oportunidade, que estão lá nos colégios, né, que têm seus títulos de doutor e tal, eles não se permitiam. Então, essa eu acho uma das melhores políticas, que não teve aquela força política para isso, né? Pode passar. Eu vou apressar um pouco, o Alcofar não entrou, né? Não sei o que foi que aconteceu, mas vamos lá. Se ele não entrar, depois a gente... Vamos responder mais. Então, o parecer número 26, ele faz um reexame do parecer de 2004, o de 2006, ele propondo a reformulação da resolução. Aquela resolução número 1 de 2000, que definiu as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, ele passou por uma revisão, um exame, e surgiu isso em 2006. Em 2008 foi aprovado outro parecer que instituiu as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos. Eles não mudaram assim tanto, mas mudaram a questão dos cursos, da idade mínima para o ingresso nos cursos de educação de jovens e adultos. Pode passar. Aqui é só para a gente fazer essa... Então, o parecer número 6 de 2010... ele faz um reexame do parecer número 23 de 2008. Eu estou chamando a atenção disso aqui só para a gente... Eu sei que todo mundo já conhece, mas é para a gente fazer uma reflexão, como é que as coisas mudam tão rapidamente sem primeiro ter sido implantado. Tem ações aí que foram modificadas, que não chegou nem a ser implantada na escola. Então, esse parecer, ele instituiu as diretrizes curriculares para a educação de adultos, nos aspectos relativos à duração dos cursos, idade mínima para o ingresso, certificação dos exames, teve uma grande... Os exames eram feitos lá pela Secretaria de Educação, aí depois já não, passou a não ser. A educação de jovens e adultos desenvolvida por meio de educação à distância. E começaram a falar sobre isso, mas até hoje, agora com a pandemia, mas até hoje não tinha, assim, uma educação. A educação à distância que se desenvolve lá é mais aquela educação que eles fazem no Centro de Ensino de Educação de Jovens e Adultos, o ensino modular, que não é uma educação à distância, né? O aluno vai, estuda sozinho, vai lá fazer a prova, mas que não teve ainda, não foi aqui, pelo menos aqui no Piauí. E aí veio a resolução número 3, que consolida tudo isso que a gente falou ali no parecer de número 6, sai a resolução número 3 de 2010. Dá essa visão, incluindo a questão da educação à distância. Pode passar. Oi? Sim. Aqui eu só fiz colocar assim as metas, mas eu nem coloquei nada, porque a gente vai falando na frente. Aí vem o Plano Nacional de Educação 2014-2024, como política de Estado, aí vem as metas 8, 9 e 10, e a meta 11, que também trata disso,
do ensino profissional também. Continua um pouco. Eu só coloquei aqui para chamar a atenção, pode passar. Aí vem a educação à população, a gente quer mostrar um pouco como é que foi como é que está essas matrículas, a população de 18 a 29 anos de idade que não possui o ensino médio completo por unidade de federação. Aqui só é para vocês terem uma ideia como é que está, né? Nós podemos ver aqui, está aqui em todo o Brasil, mas a gente pode estar vendo em termos da região Nordeste. Aqui estão os números, como estão esses alunos, que eles não possuem ensino médio completo. Aí veio aquela questão de um programa que está sendo desenvolvido aí, como a educação de adulto é campanhas e programa, aqui eles colocaram, quem foi que eles fizeram? Essa população de 18 a 29 anos de idade que não possui ensino médio, como as secretarias estaduais, a responsabilidade é o ensino médio, então eles puxaram para si. Eles estão como se eles trabalhassem a educação de jovens e adultos. O que eles fizeram? Eles pegaram os centros de ensino supletivos, centros, e o que eles fizeram? Eles colocaram aluno manhã, tarde e noite. Por quê? Porque eles recebem um recurso, e o recurso é diferente do recurso que tinha no Fundef e Fundeb. O Fundeb é com base na matrícula do ano anterior. E esse recurso chega nas secretarias com base na lista que eles mandam daquele ano. Por exemplo, em 2000, eles mandam uma lista, o recurso vem em cima daquela lista, não é do ano anterior, 2019. E por essa razão, eles colocam uma escola, fecham em uma escola, eles põem manhã, tarde e noite, como se fosse o... Na realidade, quando você vai, você só encontra os alunos de educação de adulto à noite mesmo. Todos esses alunos que estão na escola, eles contam para receber esse recurso. É mais um programa, mais uma campanha lá. Então, é por isso que está ali. Aqui no estado do Piauí, quando na época das matrículas, é muita propaganda. Eles querem ter um número enorme, porque quanto mais eles mandarem um número maior, mais recursos eles recebem. Às vezes aumentou. Aqui no nosso estado, por exemplo, tem 237.911 alunos que não concluíram, isso em 2019. É INEP, é IBGE, PNAD. Eles não concluíram. Então, esses alunos estão lá, contados para a educação de jovens e adultos nesse novo programa que saiu aí. Porque a educação de adulto, ela vem sempre com programas e campanha. Ninguém nunca entendeu que a educação de jovens e adultos hoje é um direito da pessoa e é uma obrigação do Estado. Mas, assim mesmo, ela sobrevive com campanhas. Isso a gente consegue visualizar até pelas que eu vou mostrar para vocês ali na frente, até pelas dissertações de mestrado, onde é que nós temos mais trabalhos, quando naquele ano está tendo algum movimento, um programa de educação de adulto, aí naquele ano ali, 2 anos depois, você tem mais dissertações. Quando isso deixa de existir, até na universidade, as dissertações teses vão caindo. Isso foi uma coisa que a gente observou agora. Vou passar o beijo. Jesus, cadê o homem? Se perdeu. Então, população de 18 a 29 anos para a questão do ensino médio. Só para, acho que eu já falei isso, mas os objetivos da meta 9 do Plano Nacional de Educação é atingir 93,5% da taxa de alfabetização, que a gente ainda volta para essa questão, da população de 15 anos e mais até 2015 e até 2024. Vem essa palavra que a gente coloca, porque eles põem lá, erradicar o analfabetismo
absoluto no Brasil. É uma proposta bem ousada, mas o que a gente vem observando? Nós estamos em 2020, ninguém viu ainda uma ação assim, para se fazer esse trabalho. Continua com aqueles mesmos programas, ninguém vê, na realidade, isso acontecer. Esse indicador é calculado com base nos dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que considera alfabetizadas as pessoas que declaram saber ler e escrever. Então, a pessoa chega, ela pergunta se sabe ler e escrever, aí ele diz que sabe. Então, em 2015, 92% da população do Brasil com mais de 15 anos estava alfabetizada dentro desse parâmetro. Sim. Em números absolutos, são mais de 146 milhões de pessoas que declararam saber ler e escrever. Tudo, são cerca de 13 milhões de analfabetos. O resultado revela que o Brasil não cumpriu a primeira submeta, né, que foi a taxa de alfabetização de 93,5% até 2015. Pode passar. Vai controlando meu tempo aí, viu, Francisca? Aqui eu coloquei esse gráfico também, que ele mostra a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade no Brasil em grande região. Nas regiões de 2012 a 2019. Aí dá para a gente ver aqui, veja, na região norte, ele tem, veja, 2012, 90,4%, a taxa de alfabetização de 15 anos ou mais. 2013, 90,6%, aumentou um pouquinho. 2014, 91,1%, aumentou um pouco também, mas sempre crescendo. Cai um pouco em 2015, 90,9%. Torna a subir em 2016, 91,5%. Em 2017 vem 92%. 2018, 92%. E 2019, 94,4%. Agora eu vou falar só da região Nordeste aqui. Na região Nordeste, olha como é que nós estamos. Em 2012, 82,9%. Nós temos os índices mais baixos. Em 2013, 93,4%. 2014, 83, aliás, 83,9%. Em 2015, 84,3%. Em 2016, sobe um pouquinho, 85,2%. 2017, 85,5%. 2018, 86,1%. E 2019, 86,1%. Continuamos na mesma faixa, até 2019. Vou passar. Depois, esses outros, é só para a gente mostrar Norte, Nordeste, principalmente Nordeste. E vem, esses dados nos revelam que houve um aumento na taxa de alfabetização, com exceção de 2012, no que houve um pequeno decréscimo. Contudo, o ritmo de crescimento observado não se mostra suficiente para a erradicação do analfabetismo no Brasil até 2024. O problema é essa questão, a meta tem lá, mas esses dados até hoje, eles não mostram um avanço e esse analfabetismo no Brasil vai ser erradicado até 2024, né? Principalmente porque nós não temos essas ações concretas acontecendo. Agora, ultimamente, eu estou até ouvindo muito falar em educação de adultos, eu até pensei que vinha alguma coisa aí, mas até agora nada, né? Pode passar. A gente vem aqui no sistema prisional, a gente quis mostrar um pouco por conta lá das diretrizes, né? A matrícula da educação de jovens e adultos nas unidades prisionais no Brasil, de 2007 a 2019. Aí dá para vocês perceberem como é que está, né? 2007, 2010 caiu um pouco, 2011 se elevou e foi se elevando. 2019 nós temos o maior número. Isso é bom? Sim, é bom, porque está sendo ofertado lá no presídio, mas de uma certa forma nos mostra que alguma coisa também não está muito boa, porque aumentou a criminalidade, porque se tem mais gente lá
dentro do presídio nas escolas, é porque está recebendo mais pessoas também. O índice de criminalidade aumentou. Mas, em termos de matrículas, as unidades prisionais, 2017 e 2019, né, houve um crescimento considerável. Pode mudar. Então, a oferta de educação de jovens adultos nas unidades prisionais do Brasil, nos últimos 13 anos, ela apresenta um aumento significativo de adultos matriculados no sistema, sendo que houve maior avanço a partir do ano 2012. Em 2012, a gente teve aquela quebra e uma certa estagnação entre 18 e 19. Promover esse direito aos jovens e adultos que estão dentro dessa zona marginalizada poderá, por meio do estudo, mudar sua postura diante da sociedade do meio ao qual está inserido. Eu costumo dizer sempre, nós trabalhamos aqui com o sistema prisional, nas formações de professores, e tem um autor que ele escreveu, eu gosto de pegar assim, eu fico muito sensibilizada com o que ele disse lá, no depoimento de um preso. O preso diz assim, quando ele chegou ali no presídio, ele tinha um sonho de liberdade, de chegar no mar, entrar, sentir a água nos seus pés, entendeu? Mas depois de algum tempo, ele já não sentia mais essa sensação, entendeu? Ele já não sentia mais essa sensação de liberdade, que ele pudesse ir, ficar livre em uma praia, circulando. Né? Ele só conseguia se ver ali dentro. A gente sempre discutia isso para a gente tentar trabalhar os nossos alunos, principalmente no sistema prisional, enquanto eles ainda tivessem esperança. Porque quando eles têm esperança de sair, eles podem ainda ser recuperados, mas quando eles só conseguem ver aquelas paredes ao seu redor e eles só conseguem pensar naquilo, eles não conseguem mais se recuperar, porque eles saem e voltam. Como se ali, para eles, fosse melhor do que lá fora, né? Porque a sociedade também não recebe tão bem essas pessoas. Só vê o crime, não vê que ele pode ser uma pessoa que possa se recuperar. Pode passar. Aqui a gente colocou um pouco a matrícula de educação de jovens e adultos nas unidades prisionais na região Nordeste, para mostrar como é que está o Nordeste. Ali a gente mostrou o Brasil, aí vamos chamar aqui o Nordeste. É a mesma coisa, 2017 e 2019. Aí vocês estão vendo aqui, esse está melhor de ver, porque 2017 tinha 8.006, aí 2018 caiu, 2008, aliás, 2009 torna-se elevar um pouco, 2010 cai, 2011 também, já em 2012 a gente tem uma sobe, 2013 cai novamente, 2014 e assim vai nessa oscilação. Chegamos em 2018 e 2019 com 12.872 alunos. 12.872. Para todo o Nordeste, 9 estados brasileiros, geralmente não é tanto a matrícula do Nordeste, né? Pode passar. Então, no que se refere ao Nordeste, a análise mostra que a matrícula cresceu no período de 2013 e 2017, seguida de uma queda percentual mínima e voltando a crescer novamente, registrando em 2019 o maior número de matriculados desde 2007. Um maior número que teve um avanço, mas se considerar que nós somos 9 estados, se a gente for dividir isso em percentuais, não estamos assim tão bem. Pode passar. Essa, 11 e 13. Bom, acho que volta um pouco, peraí. Sim. Aqui é o percentual de matrícula da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, por grande região no Brasil.
Vamos só mostrar 2013, 2019. Foi aquele momento, não é, da 2013 lá para 2015, né? Teve aquele impulso. Vamos ver 2015, 16, 17. Vamos ver como é que está o Nordeste, apenas o Nordeste que a gente tem que avançar. Então, o Nordeste... Glória, a senhora tem mais 10 minutos, tá? Ah, é? Já são 11h14. Ótimo. E nada do Alconforado, né? Vai ficar nos devendo essa. Então, é só para mostrar a curvinha do Nordeste está lá em cima, entendeu? Ele tinha 44,5, vai, sobe. Quando chega aqui no ano 2015, 2016, ele tem um salto. Aí ele cai novamente em 2017, muito, 2018 também, eleva-se um pouquinho em 2019. É só para mostrar para vocês, pode passar, que aí eu vou passar agora os slides sem falar, porque eu estou com pouco tempo, e eu queria falar um pouquinho lá, já que pode passar mais, porque depois fica aí, vocês podem estar olhando esses slides e complementando lá. Eu deixo aqui. Então, veja, a educação de adulto, ela vem sempre sendo trabalhada com campanhas e com programas. Vocês estão vendo aqui como é que se eleva o nível de matrícula. Quando tem um programa, o PROEJA, aí o PROEJA começa a cair, porque aí cai o número. Então, é uma coisa de tradição. É cultural isso aí. Porque sempre eram as campanhas, os programas, e as secretarias se entendem a educação de adulto como uma campanha, enquanto alguém está injetando recurso, eles estão lá. Na hora que o recurso sai, eles também abandonam. Então, o desafio que precisamos enfrentar, porque ainda não temos uma educação escolarizada para pessoas jovens e adultas, será reflexo da ausência de políticas públicas e de um financiamento efetivo. Porque mesmo quando se tinha aqueles projetos, o dinheiro nunca chega lá. Quando chega, é aquela confusão. Então, é a ausência de compromisso por parte do poder público ou é uma visão preconceituosa que o público potencial da educação de adultos não teve acesso à escola na idade, na chamada, entre aspas, que a gente está querendo desmistificar essa história, na idade própria. Por isso que se oferece já está muito bem. Essa uma educação está ótimo. É um favor que nós estamos fazendo para eles. Porque a formação continuada dos profissionais que atuam na educação de jovens e adultos ainda não alcançou o estabelecido pelas décadas da educação, desde 1996 até 2024, que é o que se prevê. Porque a preocupação com a avaliação sobrepõe o compromisso com as condições de trabalho para os docentes, ingresso e permanência para os discentes, focando no produto como se esse não fosse resultado de um processo. Então, essas são questões e são desafios que a gente precisa ter coragem de enfrentar. Enfrentar e trabalhar e parar. Se tem o dinheiro, eu costumo dizer para os professores, professora da educação básica durante muito tempo da minha vida, né? Eu sempre digo assim, vamos fazer com aquilo que nós temos e podemos. Porque nós precisamos construir argumentos para ir reivindicar. Porque eu tenho que construir um argumento para chegar lá e dizer, olha, mesmo com minhas condições precárias, eu consegui fazer isso. Se eu tiver essa condição, nós vamos fazer muito mais. A gente precisa começar a trabalhar nessa perspectiva. Pode passar. Agora eu só vou falar mais 2 pontos aí, eu acho. Eu só queria mostrar a pós-graduação agora, viu? Professora, licença, o professor Luiz chegou, viu? Chegou? Ah, tá ótimo. Oi, professor. Eu vou só fechar aqui, a gente dá uns 10 minutinhos para ele, tá? Porque ele vai falar sobre isso, que eu vou deixar uma coisinha aberta para ele ali. Aqui vem a questão da internacionalização, da inovação, inserção social, ampliação e visão da educação de pessoas jovens e adultas ao longo da vida. Isso eu vou deixar um pouquinho para o professor falar. As universidades devem ser mais protagonistas de seu próprio planejamento, melhorar a qualidade da sua formação. A questão da inserção social, ela tem que avaliar os impactos na educação básica,
Geralmente você forma para a educação básica, mas você não avalia os impactos dessa formação para que você possa melhorar os cursos. Nós temos que estar colado na escola, planejar tudo inovar no seu território de atuação. Aí vem a questão da internacionalização, que as pessoas falam mais como se fosse para a educação, para o ensino superior, para os programas de pós-graduação. E vamos ver como é que está isso. Vou falar um pouco, o professor Luiz vai colocar alguma coisa sobre isso. Pode passar. Estou correndo aqui, professor Luiz, porque meu tempo já foi. Isso aqui, gente, são o total de programas e cursos de pós-graduação em educação no Brasil. Eu peguei isso aqui da Sucupira, que hoje é o meu... Acho que está ocupando meu pensamento mais do que qualquer coisa. Eu estou coordenando o programa. Então, na região Nordeste, está aí os totais. Olha. Mestrado acadêmicos, aqui, 392 cursos. No Nordeste, estou pegando só o Nordeste. Os doutorados, 17. Mestrado profissional, 162. Doutorado profissional, 1, lá só está registrado esse, mas acho que é para televisão. Mestrado e doutorado. Programas com mestrado e doutorado, 387. Programas com mestrado e doutorado profissional, 10. Então, tem doutorado mais doutorado do que aquilo lá. Aí vem aqui, mestrado, doutorado, novamente aqui, total, 1.366. Desses 1.300, 779 mestrados acadêmicos, 404 doutorados, mestrado profissional 172 e doutorado profissional 11. Esse aqui é uma visão assim, mais nova, que é o total de programas. O primeiro aqui, até aqui, mestrado e doutorado profissional, no 10, são os programas. E os cursos de pós-graduação, só cursos vêm aí daqui para frente. São esses 1.366 aí. Pode passar aqui, que eu quero mostrar as defesas que eu procurei só. Pode passar esse, que eu não tenho mais tempo. Passa essa daí. A gente começa a escrever, fazer coisas e coisas, e depois começa a colocar coisas demais. Olá, professor. Então, não, eu queria ver ali as dissertações. Eu acho que é aquele quadro anterior. Isso. Nós procuramos, eu só fiz uma pesquisa nas universidades federais. Eu só peguei uma universidade estadual, que é justamente uma universidade estadual da Bahia, que tem um curso de mestrado em educação de jovens e adultos. Então, na UFMA, eu peguei 10 anos, viu, gente? Para mostrar para vocês aqui. Na UFMA, 2010 até 2020, ela teve 10 dissertações de mestrado. E 0 doutorado, porque lá não tinha o doutorado, entrou agora há pouco tempo. Na UFPI, que é a minha universidade, nós tivemos 21. Você vê que eu fui entrando aqui, tivemos 21. Isso ocorreu mais depois que eu entrei no programa, entendeu? Eu entrei lá em 2008, aí, que antes ninguém pegava nenhuma pessoa que viesse com um projeto com educação de adultos, ninguém queria. Isso eu sou exemplo vivo. Eu queria fazer educação de adultos desses encontros nossos, que a gente andava em todo o Brasil à tarde de educação de adultos. Meus projetos não passavam, eu fiz um projeto de educação matemática lá. E eu entrei com esse projeto. E depois que eu entrei com esse projeto, eu abandonei o projeto, foi só para entrar, fui fazer a educação de jovens e adultos, né, que resultou naquele livro que é a história da educação de adultos no Brasil e no Piauí. Então, a Universidade Federal do Ceará, ela teve, nesse período, 12 dissertações de mestrado e 5 de doutorados.
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela foi 2 dissertações de mestrado e 3 de doutorado. Mas a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem uma coisa assim que ela, não sei o que elas fizeram, elas não colocaram no site, porque a minha dissertação, minha tese de doutorado que eu fiz lá, ela não aparece. Acho que na hora que foram fazer lá o sistema, se perdeu. Esse dado eu acho que ele não é real. A Universidade Federal da Paraíba, 2 dissertações de mestrado e 10 teses de doutorado. Eu acho que também o site deles, eu não sei, pela história deles era para ter mais alguma coisa. Passa para frente aí, por favor. Vou mostrar só o mestrado daqui. Daqui, ó, como se eu estivesse na Bahia. Era para a gente estar mesmo na Bahia, né? Então, veja. A Universidade de Pernambuco, né, tem uma história, toda uma história de educação de adulto. Então, em 2010 e 2020, foram 41 dissertações, mestrado, de doutorado, 12 teses. Na Universidade Federal de Alagoas, que eu achei tá muito bem, ela teve 30 dissertações e 5 teses de doutoramento. Universidade Federal de Sergipe, foram 2 dissertações, nenhuma tese. Universidade Federal da Bahia, será que eu misturei aqui? Eu tenho a impressão que teve alguma coisa errada aí, mas na Federal da Bahia nós temos pouco, mas eu acho que aqui eu devo ter feito alguma confusão. Mas aqui tem acho que não. São 2 de mestrado e 3 de doutoramento. Agora, a UNEB, que é a Universidade Estadual, eu disse para vocês, eu peguei a Universidade Estadual da Bahia, porque lá tem um mestrado profissional em educação de adultos. E eu fui olhar como é que isso aconteceu, como é que está essas teses. O que eu encontro? Esse mestrado foi em 2012 que ele foi implantado. Então, ele só tem defesa a partir de 2013. Vocês estão vendo aí as defesas. Em 2013 já foram 29, 2014, 25, 2015, 26, 2016, 29, 2017, 21, 2018, 2, 2019 e 2020 não encontrei nenhum registro. Então, nós temos hoje, lá no mestrado profissional, 132 defesas. Se for contar, ele tem mais do que todo o Nordeste fez até hoje nas federais. Agora, o que eu fiquei preocupada, que depois eu vou conversar isso com as meninas lá da UNEB, é que você viu, começou 29, 25, 26, 29, 21, quando chega em 2018 nós só tivemos 2. 2019 não aparece mais nenhum, 2020 não aparece mais nenhum. O que está acontecendo? Esgotou, perdeu o interesse? Onde é que foi o foco maior? Veja. Primeiro ano, que é impacto, né? E estava tendo uma grande discussão já para entrar, a questão da formação. Professora, eu vou me encaminhando para finalizar, porque só tem 30 minutos para dividir a pessoa focada e outra, tá? Certo. Então, era só isso que eu queria mostrar isso aqui, porque eu acho que é importante esse dado para a gente repensar essa questão das teses e dissertações. Podemos passar. E como não temos mais tempo, deixa aí, depois vocês olham essa apresentação e depois vai sair um texto, entendeu? E eu coloquei aqui, internacionalização pode passar até aí. Eu queria dar agora a palavra para o professor Alcoforado. Quero dizer para ele que, aqui para vocês, nós estamos infelizmente, com essa pandemia, nós ficamos assim, meio surpresos no início, porque a gente nem sabia bem o que fazer. Porque quando diziam, vai até o mês tal, que era 2 meses, a gente achava muito. Nós chegamos já praticamente quase 1 ano nessa história. Mas nós temos um convênio com a Universidade de Coimbra, intermediado pelo professor Luiz Alcoforado. Nós vamos para titular os nossos professores do programa de pós-graduação em educação, aqui da Universidade Federal do Piauí. E eu tenho sempre umas coisas assim, viu, professor Alcoforado? Eu sou professora da Universidade Federal do Piauí, mas eu tenho toda uma história na educação básica. Então, tudo que eu faço aqui na universidade, eu faço pensando neles lá. Aí eu acho, assim, que a gente, às vezes, não dá muita oportunidade para a educação básica, até parece que a gente pensa que nós temos assim, mas se a gente tiver a oportunidade de botar uma pessoa da educação básica, pelo menos algumas pessoas depois que ele começar de verdade,
nós vamos querer colocar alguém, principalmente na educação de adulto, porque o professor tem toda uma história. Então, eu dou aqui a palavra para ele, fala um pouco dessa internacionalização, como é que está a pós-graduação, como é que está no Nordeste, com a Universidade de Coimbra, as pessoas estão procurando, como é que é? Fala um pouco aí, é mais uma conversa. Professor, nós temos 30 minutos. Desses 30 minutos, o senhor pode utilizar 20 minutos para que a gente possa dialogar ainda mais, né, com questionamentos. Tá? Então, o professor Luiz Acoforado, ele dispensa apresentações, né? Ele é um amigo dos brasileiros, dos professores brasileiros, apoia muitas iniciativas que são desenvolvidas aqui no Brasil, né? É professor da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Educação, é um pesquisador, né, de educação de adultos, que lá é diferente da gente, né? A denominação não é jovens e adultos, é educação de adultos. Tem uma rica produção na área também, e articulações que resultam também em benefício daqueles com os quais ele tem apoiado, principalmente os programas, pelo que eu acompanhei e acompanho, principalmente os programas do Nordeste do Brasil, né? Então, passa a palavra. Teria muito mais coisa para falar sobre o professor Acoforado, mas, em razão do tempo, eu vou parar por aqui e deixar que ele se apresente com sua fala. Bem, para já, muito boa tarde. Eu peço desculpa por ter entrado um pouco mais tarde, mas eu já tinha explicado à professora Glória. Hoje é o dia de aniversário da minha faculdade. A minha faculdade faz hoje 40 anos. E, portanto, eu tive que ir prestigiar a sessão pública solene dos 40 anos. Depois comi uma sanduíche à pressa, porque queria muito estar aqui com vocês. Estar com a Glória, claro, e agradecer-lhe muito o convite. Não sabia que estava a minha querida Marineide. A Marineide é uma das pessoas que eu mais gosto. Ela sabe disso. Eu sou um fã absoluto da Marineide. E, portanto, ainda mais razões eu teria para estar aqui se soubesse que a Marineide estava aqui connosco. E cumprimentá-la a si, Francisca, a Gilvanice. É um gosto muito grande. Eu acho que vale realmente a pena muito mais conversarmos depois. Mas para vos dizer um pouco a minha relação e do ponto de vista de pesquisa, a relação institucional que vamos tendo com universidades brasileiras e, em particular, com as universidades do Nordeste, que é o que está agora aqui em causa, talvez contar um pouco a minha história pessoal e a maneira como fomos alargando as redes. Talvez que a minha ligação ao Brasil, para além de ter um pai que nasceu no Brasil, obviamente, não é? E, portanto, por conta disso, eu acabei sendo um apaixonado por toda a cultura brasileira, pela poesia, pela música, e, portanto, eu tinha esse lado de grande ligação emocional ao Brasil. Eu comecei a interessar mais quando estudei Paulo Freire, né? Portanto, eu já contei esta história. Eu formei-me, tirei uma graduação em Educação, um mestrado, e tinha ouvido só muito lateralmente falar de Paulo Freire. E quando me convidaram para dar aulas na universidade, eu, enfim, decidi com as pessoas com quem trabalhava, queríamos começar a trabalhar Paulo Freire e o pensamento de Paulo Freire. Isso levou-me primeiro ao Rio Grande do Norte e à Universidade do Rio Grande do Norte, levou-me às comemorações dos 50 anos de Angicos, fui o único estrangeiro em Angicos nas comemorações de 50 anos. Aliás, é muito curioso que um dia em Natal, passado 2 anos, eu fui também comer qualquer coisa no fim do dia, num bar ao lado do hotel, e estava um grupo de professoras que estava em formação lá em Natal, do estado do Rio Grande do Norte. E quando vieram ter comigo, perguntaram-me: você não é o português de Angicos? Fiquei orgulhosíssimo de alguém me ter chamado o português de Angicos. Acho que até hoje me considero um pouco o português de Angicos. Bem, então começou por aí, começamos esses contactos e fomos desenvolvendo, enfim, algumas. Depois tive a honra de ser convidado pela Marineide e ir primeiro por colegas, mas depois a relação
com a Marineide houve aqui logo uma empatia que é muito fácil ter para essa senhora que está aqui do lado direito do meu ecrã. Eu fui a Alagoas, trabalhamos juntos, refletimos juntos. Tive a honra de fazer o prefácio de um livro que ela e o Freitas editaram. E tenho mantido de forma regular contactos com as universidades do Nordeste. A semana passada fiz uma intervenção para o PPGE da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, que me deixou muito orgulhoso, porque também sabem, já agora, antes de ir ao Brasil e ao Nordeste em atividades académicas, eu fui como cantor de música portuguesa. E há muitos anos atrás, ainda no outro século, vejam lá. E São Luís era uma cidade que me era particularmente simpática e estes contactos deixam-me animados. Dizer-vos que neste momento temos então, com alguma formalização, alguns projetos que, enfim, podemos continuar. Um deles, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu, para além da minha paixão central e da minha atividade académica central como professor e investigador, estar dedicado à educação de adultos, como se diz. Aqui em Portugal dizemos educação e formação de adultos. A verdade é que o público é praticamente o mesmo que o vosso, não é? Não, vocês, enfim, têm ali a idade dos 15 anos, que agora já não está na educação de adultos em Portugal. Portanto, a educação de adultos em Portugal agora começa a partir dos 18 anos, porque, enfim, até aos 18 anos é definido em Portugal que os jovens têm que estar na escola, ponto final. E, portanto, só começa a partir daí, mas com essa decalagem etária, os públicos são praticamente os mesmos. Mas eu, para além disso, como vos dizia, uma das minhas atividades que tem exigido muito de mim nos últimos tempos é o trabalho em políticas locais de educação. Eu tenho uma equipa aqui na Universidade de Coimbra, com geógrafos, pessoal da demografia, que estamos vindo a ajudar alguns municípios portugueses a construir a sua política municipal de educação. Estamos numa fase em Portugal em que estamos a passar responsabilidades e competências do Estado Central para os municípios, diretamente, né? Embora haja aqui umas estruturas intermunicipais que têm também responsabilidades, mas as competências são passadas para os municípios. E para isso é preciso que os municípios elaborem os seus projetos estratégicos de educação. Eu tenho vindo a fazer isso e o que estamos a fazer agora com a Universidade do Rio Grande do Norte é criar uma rede o objetivo com colegas espanhóis, franceses e de Andorra, que nós em conjunto pensemos exatamente como é que os municípios se podem articular melhor e encontrar melhores soluções de gestão política da educação. Portanto, esse é um dos projetos que é mais transversal e que tem um conjunto de pessoas que têm vindo a publicar e a trabalhar juntos. No âmbito da educação de adultos, depois dessas minhas idas a propósito de Paulo Freire, como sabem, nós um dia resolvemos fazer aqui em Coimbra um encontro para comemorar os 40 anos da vinda de Paulo Freire à Universidade de Coimbra. Paulo Freire, como sabem, no livro A Pedagogia da Esperança, o retorno à pedagogia do oprimido, é muito elogioso para uma experiência que ocorreu em 1970 em Coimbra, aqui na região de Coimbra, promovida por um grupo de mulheres católicas progressistas, o GRAL, e depois, após a Revolução, a convite do GRAL, Paulo Freire veio a Coimbra. E nós quisemos, em 2015, comemorar os 40 anos da vinda de Paulo Freire à Universidade de Coimbra. Juntamos aqui 120 pessoas, a discussão foi muito interessante e, no fim, publicamos um livro que é uma das minhas joias da minha coroa. A minha coroa é só para mim, né? Não tenho coroa, mas se eu tivesse que pôr lá uma joia na minha coroa pessoal, era esse livro, porque foi um livro que foi editado depois pela imprensa da Universidade de Coimbra e que teve indexação na Web of Science e que é hoje um livro muito lido e muito utilizado.
A partir daí começamos a desenvolver, já falei obviamente da colaboração com a Universidade Federal de Alagoas e particularmente com a Marinide, com o programa de formação de professores que a Marinide, absolutamente fantástico, que a Marinide ia desenvolvendo em Maceió. E ir a Maceió e conviver com a Marinide e com o Freitas era um dos momentos altos da minha vida também, obviamente, e recebê-los cá. Depois fomos alargando para com o Centro Paulo Freire do Recife, e neste momento temos com colegas da Universidade Federal do Recife um outro projeto que estamos a desenvolver e que temos vindo a publicar alguns textos que devem ser do vosso conhecimento e que já leva 2 teses, já leva, enfim, uma dissertação, 2 teses de doutorado aqui na Universidade de Coimbra sobre a educação em ambiente prisional, ou educação para privados de liberdade. E esse é um projeto que tem vindo, que, pelo menos do ponto de vista de trabalhos académicos e de publicações, está muito ativo. Ainda referir que com os queridos amigos Amorim e Tânia Dantas, falaram aqui no mestrado da UNEB, no mestrado profissionalizante de adultos. As nossas conversas evoluíram para um caminho que também todos já conhecem, não é? Nós acabamos por criar em conjunto a Revista Internacional de Educação de Jovens e Adultos, a famosa RIEJA, que felizmente está já a ter algum reconhecimento até pela CAPES, e que nós vamos procurando alimentar na medida daquilo que é o possível e do que é a produção portuguesa. E a RIEJA era a primeira manifestação. Se não fosse a pandemia, eu julgo que nós já tínhamos, eu e o Amorim já tínhamos sido capazes de dar uma expressão diferente a este movimento. A RIEJA estava pensada para ser uma manifestação de uma outra RIEJA, que era a Rede Internacional de Educação de Jovens e Adultos, que era exatamente para nos juntar a todos que aqui estamos e a todos que nos dedicamos a estas questões da educação de jovens e adultos. Nos últimos tempos, tive, naturalmente, claro que também a minha participação na UNED acaba sempre por ter alguma extensão à UFBA, né? E como estamos, julgo que é a UFBA que está agora a alojar, ainda que virtualmente, este evento em que estamos inseridos. A minha participação com a UFBA tem sido também já continuada, mas agora pensava mais em termos institucionais. Em termos institucionais, o nosso próximo desafio, o nosso grande desafio é, com a Glória, né, nós criarmos aqui entre os 2 programas este processo de colaboração e de formação mútua que já estava perfeitamente assumido pela direção da faculdade. O António já tinha dito que sim, senhor, que isto era para levarmos a sério, mas agora a pandemia colocou-nos a todos numa situação de não saber o que é que vai ser o amanhã, né? Mas nós vamos resistindo. Portanto, vamos criando aqui estas estratégias para fintar a pandemia. Uma coisa que para nós é muito interessante, para quem se dedica à educação e formação de adultos em Portugal e quem investiga nestas áreas. Há uma questão que eu não me canso de repetir, não é? Estas colaborações que eu tenho vindo a manter, já falei com, enfim, eu e a minha faculdade e a Universidade de forma institucional, já falamos da Bahia, já falamos de Pernambuco, falamos de Alagoas, falamos do Rio Grande do Norte, da UFMA, do Piauí, não sei se me está a esquecer, entretanto tenho recebido aqui colegas para pós-doc de outros institutos, o IFRN. O IFRN é outro das instituições que nos últimos tempos tínhamos vindo a fazer coisas em conjunto. Mas uma coisa que eu quero deixar clara é que para nós em Portugal, e para quem trabalha na educação e formação de adultos, é muito importante esta ligação convosco, esta ligação com os colegas do Brasil. Porque, por muito que nós possamos investir em educação de adultos, e às vezes essas coisas flutuam em Portugal, temos momentos de grande investimento, temos momentos em que acham que só uma dimensão é que é necessária,
temos momentos que acham que já não é nada, enfim, nós flutuamos aqui um pouco, apesar de termos muitos recursos. Nós temos muitos recursos para a educação e formação de adultos. É tudo uma questão de opção política, obviamente, não é? Investir mais na formação, investir mais noutras coisas, mas essa flutuação, apesar dessa flutuação, mesmo quando nós temos um volume significativo de práticas e um volume significativo de pessoas envolvidas, nós temos sempre, obviamente, até pela dimensão do nosso país, temos sempre um campo de trabalho que é naturalmente limitado e temos sempre um conjunto de pesquisadores que são também, em número, limitado àquilo que é a expressão portuguesa. E o mais natural para nós é aumentarmos esta massa crítica, né? Aumentarmos este campo de trabalho, juntando-nos aos brasileiros. Porque temos a mesma língua e é muito importante nós na pesquisa também. Eu ainda ontem falava isto, eu agora passei a integrar também, porque já tinha pouca coisa para fazer na vida, passei a integrar o Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores em Portugal. E então ontem era uma das reuniões da Formação Contínua de Professores em Portugal e a gente conversa sempre entre colegas e lembrávamos exatamente isto. É muito difícil, e no caso da educação é particularmente difícil, nós encontrarmos traduções que sejam capazes de traduzir, de expressar corretamente aquilo que no original as pessoas quiseram dizer. Né? E nós dávamos o exemplo de Vygotsky, por exemplo. Né? Ainda que se traduza muito bem do russo, há expressões que são muito difíceis de encontrar. Desde logo, a ideia de aprendizagem e desenvolvimento, né? que em russo, eu não sei russo, infelizmente, né? Mas para quem sabe russo, não é fácil encontrar soluções em português. Ora bem, nós temos isso facilitado. Mesmo quando utilizamos, às vezes, por vezes, expressões diferentes, podemos entender-nos e socorrer-nos dos segredos expressivos do português para ter um entendimento e para podermos cumprir aquilo que é central nos projetos de pesquisa em educação, que é estudar para compreender. Ora, compreender e usando a mesma linguagem, isso é absolutamente essencial. Para nós, portugueses, termos uma ligação ao Brasil é vital do ponto de vista de desenvolvimento do nosso campo de práticas, desenvolvimento do domínio epistemológico e desenvolvimento, naturalmente, da qualidade dos nossos trabalhos e da publicação dos nossos trabalhos. É por isso que eu me empenho tanto, não é só por gostar do Brasil, não é só por gostar tanto da Glória, da Marinaide, de vocês todas, é porque, obviamente, para quem se dedica a este domínio epistemológico, ter o Brasil como possibilidade de cooperação é absolutamente vital. E por isso vos agradeço por estar aqui. Muito obrigada, professor. E agora nós vamos dialogar um pouco, né? Não dá para fazer aquela problematização como seria exigida em um trabalho encomendado, mas eu vou ressaltar que assim, o trabalho apresentado pela professora Maria da Glória e somado às informações, a apresentação feita pelo professor Luiz Alcoforado, suscita uma série de questionamentos, o repensar das nossas ações em razão ou em defesa de uma educação de jovens e adultos que seja efetivamente inclusiva. Né? Uma das muitas preocupações com as quais eu tenho me debruçado é em relação às ações para atendimento da EJA nesse contexto de pandemia. Né? Porque a gente tem visto muitas ações atendendo às outras etapas da educação básica, da educação superior, mas a EJA tem sido pouco contemplada nessas discussões. Né? Então, a gente fica pensando que se, como eu não gosto de dizer isso, porque a gente não vivia tempos normais, já era normal de muito tempo, né? Se em um contexto em que a sociedade está mais aberta, a EJA já enfrenta dificuldades terríveis, imagina agora, né? Quando esse adulto trabalhador
ele não tem sido inserido nessas estratégias que têm sido adotadas pelo governo para esse ensino, vamos dizer, remoto, as atividades, ou ensino, as atividades síncronas e assíncronas, à distância e via remota também. Então, eu fico cada dia mais preocupada porque a exclusão da EJA ela vai se agravar cada vez mais. É quando eu vejo pesquisadores, né? Aí eu vou utilizar uma expressão que a minha mãe utilizava, né? Do calibre do professor Coforado, da professora Glória, da Marinilde e da, meu Deus, eu vou chamar Gilvaneide, né? Eu fico assim, me alegra, né? Eu fico mais esperançosa, né? Porque a gente tem que, como dizer, conjugar o verbo esperançar, de que é possível construir uma outra realidade para esse sujeito da EJA. A professora Glória não gosta muito que a gente utilize essa expressão, mas eu vou teimar com ela, vou utilizar os sujeitos da EJA, né? Porque são sujeitos que se afatiram da escola por motivos os mais variados possíveis, e quando ele retorna para essa escola não está, não se organizou para atendê-los na sua especificidade. É uma escola burocrática, é uma escola que expulsa ao invés de incluir. Então, a fala da professora Glória, ela fez todo um resgate, né, de como a EJA vem se constituindo ao longo das décadas, trouxe uma leitura dos instrumentos, né, da política educacional, trouxe a Constituição, trouxe a LDB, trouxe os decretos, as portarias, e falou com base na experiência, né? Então, ela assinou o seu discurso, né? Muito importante a gente ouvir um profissional, né, que assina o seu próprio discurso, porque ele foi construído não só através de reflexões teóricas, mas também através da experiência, né? Que se entrecruzaram e fundamentaram a ação na prática. Então, é bom a gente ouvir uma pessoa falar, um pesquisador falar, porque ele tem um discurso assinado pela sua experiência, por tudo aquilo que ele construiu ao longo dos tempos. E aí eu gostaria de colocar para os dois, né? E nesse contexto pandêmico, né, em que a gente não sabe o que o futuro nos reserva, né? Acho que a gente vai ter mais do mesmo, né? Porque não tem nada sinalizado, não sei se a eleição do Biden sinaliza alguma coisa positiva para a gente, que vai ser melhor do que com o outro presidente. Acredito que sim. Mas eu queria saber dos dois, né, que possibilidades vocês vislumbram para a educação de jovens e adultos a partir da superação desse momento. Que realidade a EJA está vivendo agora e como ela pode superar esse descaso que ela tem sofrido, principalmente no contexto atual. Porque a EJA ela é de idas e voltas, avanço e retrocesso. A melhor fase da EJA, na minha opinião, foi no contexto dos anos 90, onde a gente viu uma variedade de ações implementadas pelo governo e que deram frutos bastante exitosos. Então, como a gente não tem mais muito tempo, nós temos 10 minutos, 10 minutos não, tem 8 minutos, eu vou... Professora Francisca, nós temos até 12h30, então dá para abrir para pelo menos os 2 blocos de questões? Tudo bem, tá certo. Então, depois eu volto para fazer as minhas questões finais. Então, eu vou abrir, quem quiser fazer algum questionamento. Marineide, nós nos conhecemos nos encontros do EPEN, né? E dos periódicos. É um prazer ver você. Revê-la, nós vamos estar numa mesa amanhã, né? Então, quem gostaria de fazer alguma colocação para os professores, depois eu retomo as minhas colocações. Se nós temos 30 minutos, nós temos ainda um tempo razoável para que a gente possa aproveitar esses 2 professores, né, com as suas experiências, com as suas produções teóricas e com as suas perspectivas, o que eles vislumbram para a educação de jovens e adultos a partir desse contexto de crise. Quem gostaria? Gostaria de me inscrever. Você faz um bloco de 3 para nós? Faço. Eu também. Então, Marinete.
Você. Ainda é bom dia aqui no Brasil, né, Conforado? Bom dia a todos e a todas. É realmente um prazer imenso, mesmo nessa pandemia, estar vendo pessoas conhecidas, amigas e queridas, né? Rever a glória da nossa luta na porta do MEC, Francisca, Givanice, a gente vive dialogando, né? Porque nós estamos no GT, e rever Alcoforado depois de tanto tempo, com muitas e muitas saudades, com a sua alegria contagiante. Freitas, lhe mando um abraço e vamos aguardar a pandemia para vermos todo mundo. Eu quero parabenizar os dois, né? A fala da Glória. Glória mostrou, reconstruiu nossas lutas, mostrou as nossas idas e vindas, mas sempre num contexto muito de esperança, as nossas conquistas, um aparato jurídico muito significativo, sem ser considerado, né? Então, ela mostra isso muito bem. E, Glória, no Peru, o professor César Picon, ele é da nossa área, já trabalha já como a totalidade de cimentos, né? E eu tenho me aproximado muito do professor César para a gente discutir. Ele lançou um livro que depois eu posso mandar e-mail para vocês. E na década de 90, Porto Alegre, ela trata a educação de jovens e adultos como a totalidade de conhecimento. Eu não sei se o Alcoforado concorda. Eu acho que no Nordeste a gente devia viver em rede. Francisca, Glória e Givanice. Nós vivemos muito isolados, Alcoforado, no próximo Nordeste. Às vezes a gente tem redes fora e não tem redes internas. E eu acho que, eu digo como Oscar Hara, nós precisamos ter redes internas, redes na Europa, redes na América Latina, e que porque a questão é séria, sabe? Quando a Glória falou, e esse atual governo, nós não temos nada que esperar. A educação de jovens e adultos voltou para dentro da educação básica, e a educação básica não irá nos reconhecer enquanto totalidade de conhecimentos. Então, eu teria muita coisa, mas como nós somos do Nordeste, a gente poderá dialogar bastante. Eu acho que nós, da universidade, ainda somos silenciados em relação à EJA. O quadro mostra isso. O MPEJA especificamente, eu lembraria ao Alcoforado dos eventos do Alfaeja, onde se houve muito ganho, onde aconteceu, né, junto, e eu estou fazendo um levantamento, né, no tempo dentro da universidade, que pesquisa nós temos em EJA, estamos fazendo um estado de conhecimento e colocando os autores recolhentes, as concepções teórico-metodológicas. Estou dialogando isso com o professor Gamboa, que é o nosso professor visitante. Então, eu acho que a gente devia estar em rede quando a Glória apresenta nas universidades, e que as universidades dialoguem mais na base com a EJA, nos municípios e no Estado, né? E aí, Alcoforado, eu acho que você tem uma grande rede no Brasil, né? Eu diria que a nossa rede, ela não tem sido sistemática, mas ela tem sido muito importante e contínua. Você é um nome em Alagoas, saiba disso, né? Você prefaciou um livro nosso de uma pesquisa de 5 anos, que foi o Observatório Alagoano de Leitura, quando nós tínhamos financiamento, né? E agora a gente não pode nem pensar.
A gente fica muito triste quando vê ontem o Congresso tirar tanto dinheiro das universidades, né? Por uma causa que é a desoneração da folha. Mas tinha que ser de educação, tinha que ser de educação, e dizer do diálogo, né, que nós temos, das leituras, meus orientandos, leem vocês todos e leem Alcoforado tem, dizer da sua grande contribuição que nos dá, e no seu pensamento em Freire, a Universidade de Coimbra é uma universidade muito significativa, é emocionante entrar naquele prédio, é emocionante assistir às aulas públicas que vocês fazem, e tudo é um aprendizado. Eu fiz meu pós-doc em educação a educação e formação de adultos em Portugal. Eu queria entender, né? Eu queria entender, e eu acho que a gente ainda pode dialogar muito mais. A maioria dos eventos que acontecem no Brasil estão sendo luso-brasileiros, né? E aí eu perguntaria ao Conforado, em termos do centenário de Freire, o que é que vocês estão fazendo? Vamos nos juntar, gente, para o centenário de Freire? Vamos nos juntar à Universidade de Coimbra, à Universidade do Porto, onde eu também tenho uma ligação, e nos 50 anos da pedagogia do oprimido, organizado pela Luísa Cortesã, o Alcoforado estava lá, dando a sua contribuição. Então, nós podemos nos unir. Vamos trazer a América Latina, vamos trazer o Oscar, vamos trazer o Picon, vamos trazer o Carlos Brandão, que é nosso aqui de Brasil, e vamos fazer uma grande rede. Eu me sinto hoje oxigenada por ter ouvido vocês, por estarem revendo, e contem sempre comigo. Vamos juntar forças e, como dizia Freire, superar as nossas situações limites, que são criações humanas. E nós aqui no Brasil, sobretudo, nós temos Alcoforado, você acompanha pela mídia, de superar a pandemia, de superar o estado de governo que nós estamos vivendo e de vislumbrarmos outra perspectiva. Por isso, eu nunca acompanhei uma eleição nos Estados Unidos com tanta emoção e com tanta garra. Alguma coisa terá que nos acontecer. Um abraço grande, amigos e amigas que hoje estão aqui. Obrigada. Gilvanice. Ok, então eu queria iniciar parabenizando a mesa, né, professora Maria da Glória, pela exposição. Eu acho que a professora Marinaide, né, já faz uma descrição muito bem feita, né, desse resgate feito da história e das lutas no campo da educação de jovens e adultos, né? Professor Alcoforado, tivemos uma mesa aqui na FACED sobre Paulo Freire. Na época estávamos nos preparando para comemorar o aniversário ali do livro Pedagogia do Oprimido. Professora Francisca, bom, né, contar com você aqui nessa mesa. Professora Marinaide, companheira aí de GT. Eu queria dizer do quanto essa mesa ela é instigante. Eu também saio daqui oxigenada com a professora Marinaide e concordo plenamente com ela, porque quando a professora Maria da Glória traz esses dados, né, não só do ponto de vista, não é, da legislação, mas da produção acadêmica, eu vejo o quanto a gente precisa dialogar, né? Nós estamos aqui também fazendo um esforço de levantamento da produção acadêmica sobre EJA na Faculdade de Educação, né? Eu também tenho recebido orientandos na EJA. Mandar seu abraço. Na EJA, no PPGE, né, no Programa de Pós-Graduação, que não tínhamos até então uma pessoa de referência para orientar, né? E nós fizemos um levantamento. Eu estou orientando uma monografia, um estudante da graduação, que está se dedicando a levantar todas as teses e dissertações da Faculdade de Educação sobre a educação de jovens e adultos, né? E aí, qual
saíam, né? Não era fácil, porque não tinha profissionais que se dedicavam especificamente, mas entravam, né, por outros campos, como a professora Maria da Glória conta, né? Eu entro com um tema para conseguir ingressar, não é? E aí desenvolvo a minha pesquisa ali na negociação. Então, encontramos, sim, por exemplo, de 2010 para cá, nós encontramos 24 dissertações e 8 teses. Mas nós estamos fazendo um levantamento desde 76, que é quando o PPGE é criado. Nós encontramos 43 dissertações e 14 teses nesse período em que o PPGE, que completa o ano que vem, 50 anos. Nós vamos fazer a comemoração e eu espero que tenhamos concluído essa pesquisa para dizer assim, do ponto de vista da produção em EJA, no PPGE, da FACED UFBA, como é que nós estamos? Então, fazendo esse esforço que a professora Marinay está falando. Quais são os referenciais teóricos, não é? Como é que essas pesquisas ingressam, quais os referenciais metodológicos? Então, é um esforço que eu acho que a gente precisa fazer mesmo em rede, como a professora Marinaide fala, para que a gente se fortaleça. Não é porque a invisibilidade da EJA termina fazendo com que, né, alguns esforços na produção não apareçam, não apareçam nas nossas pesquisas mais globais. Né? Então, eu já coloco aqui o quanto eu tenho interesse, sim. Eu acho que a professora Marinaide faz uma boa provocação, precisamos trabalhar em rede. A UNEB tem feito um trabalho excepcional, não é? O Alfa EJA é um evento que nos articula, que nos aproxima, né? Que nos mobiliza, e eu acho que nós podemos nos fortalecer. Né? E, claro, a comemoração do centenário podem contar com a Faculdade de Educação, PPGE, da UFBA, porque nós estamos aqui com um grupo de estudos também fazendo esse grande esforço. Né? Então, dizer isso. Eu acho que a professora Maria da Glória traz dados muito inquietantes quando ela apresenta, por exemplo, o crescimento, não é, das matrículas no sistema prisional, que, de algum modo, é um dado que a gente, não é, pode considerar como um êxito, mas, por outro lado, a gente precisa considerar o quanto a população carcerária aumentou. Então, há um aprisionamento, né, em massa, e a gente sabe que no Brasil há uma criminalização da juventude pobre, popular e negra, o encarceramento de mulheres pobres, negras. Então, há também esse outro elemento, né, que a gente tem que considerar, né, o tempo todo quando a gente analisa. Ao mesmo tempo, uma redução na oferta de matrículas ou nas matrículas da educação profissional articulada a EJA. Então, a gente percebe, como a professora Marinaide disse, não esperamos nada desse cenário político atual no Brasil, dessa política de governo. Né? O que nós estamos vendo é um abandono, não é, do investimento na educação, uma redução do investimento, e a educação de jovens e adultos nesse lugar também secundarizado. Então, é isso. Parabéns pela mesa, muito instigante, e eu queria também ouvir dos professores um pouco assim desse cenário mesmo, né? O que se apresenta para a gente? Eu queria ouvir um pouco do professor Alcoforado sobre como é que a educação de jovens e adultos como é que os programas têm caminhado aí nesse cenário atual da pandemia, né? Como é que as redes têm conseguido enfrentar esse desafio, né? E a professora Francisca já perguntou sobre o cenário brasileiro, não é? Se na educação básica nós estamos enfrentando inúmeras dificuldades, na educação de jovens e adultos, esse cenário se apresenta muito mais complexo. Queria ouvir um pouco, né, desses dois cenários. E queria registrar a presença da professora Tânia. Tânia Dantas está aqui conosco na sala. Seja bem-vinda, Tânia. Posso então, Francisco? Pode, sim. Bem, para começar pela Tânia. Alguém já me tinha dito aqui que ela estava na sala.
E, obviamente, Tânia, eu estava naquele afã tão grande de promover a revista, a Rieja, que dei menos importância ao Alfeieja. É mau, é mau. O Alfeieja é realmente uma das principais criações e é talvez o embrião daquilo que nos pode movimentar numa rede importante à volta da educação de jovens e adultos de língua portuguesa e nos países, enfim, também à volta do Brasil. Tem sido um ponto de encontro muito importante, uma iniciativa absolutamente fantástica, que tem envolvido, que já aconteceu em Portugal, já aconteceu no Brasil. Eu é que, na altura, lembrei-me de outra das grandes causas, outra das grandes damas da Tânia, e depois esquecem-me de falar do Alfeieja, não é pela menor importância que ele tem. É realmente fundamental e o Alfeieja tem sido um ponto de encontro absolutamente incontornável. Um abraço grande para a Tânia, um abraço para o Freitas, que a gente tem mesmo que se ver todos um dia destes, porque estamos todos com muitas saudades e eu estou com muitas saudades vossas. Agora, sobre os 4 temas que aqui me trouxeram, podemos começar pela pandemia. Vocês sabem, né? Nós, na literatura da educação de adultos, jovens e adultos, na literatura internacional e nos textos em inglês, há um princípio que eu nunca me queixo, nunca me escuso de recordar, de lembrar, que é o princípio de São Mateus. Né? Nós, na educação de adultos, dizemos que é talvez onde mais se faz sentir o princípio de São Mateus. Aos que mais têm, mais é dado, e aos que menos têm, esse pouco normalmente até é tirado. Ora, o tempo de pandemia veio, ainda por cima, agravar esta situação. O que nós sabemos, e isso em Portugal tem acontecido felizmente, que as estruturas de educação, no caso da escola, as escolas, no caso das estruturas de educação de adultos, os centros, as escolas, os centros de formação, as instituições que têm responsabilidade de educação de adultos, têm feito um esforço absolutamente extraordinário para que as pessoas não fiquem sem contacto com as instituições, não fiquem sem contacto com a escola, para que a informação chegue, o conhecimento continue por diversas vias a chegar. Também sabemos que quem está mais à vontade com estas novas ferramentas, quem tem mais autonomia, consegue acompanhar muito mais que quem está menos à vontade, quem tem menos acesso a estas ferramentas, que obviamente agravamos o risco de possível exclusão. Ora, isto obriga-nos a todos nós a pensar muito melhor sobre isto, naturalmente, não é? Sobre como é que conseguimos, enfim, nós em Portugal, acho que também se diz no Brasil, não é? Temos um ditado que diz que não há bem que sempre dure, nem mal que não acabe. Portanto, nós vamos esperar que isto acabe rapidamente, não é? Mas enquanto não acabar, nós não podemos entregar os pontos. Acabei agora com uma aluna de mestrado de fazer uma pesquisa sobre a forma como as instituições estão a trabalhar e a questão é sempre a mesma. Quer dizer, nós estamos a fazer coisas importantes, estamos a chegar a muita gente, mas continuamos a ter um conjunto de pessoas que são aqueles que mais necessitam de nós, a quem começou a ser muito mais difícil chegar. E nós temos que nos reinventar, é verdade, não é? Claro que descobrimos que estas novas ferramentas podem ter um contributo muito maior que aquele que nós usávamos já. E, portanto, nós temos obrigação, isso foi importante para os professores, não é? A maneira como os professores se reinventaram para trabalhar com isto foi magnífica. Agora temos que fazer o resto do caminho. Agora temos que arranjar maneira entre aquilo que é a disponibilidade dos pesquisadores para trazer conhecimento, sempre a abnegação dos professores para encontrar soluções e a qualidade das políticas públicas, sermos capazes de encontrar soluções que não criem mais risco de exclusão para aqueles que verdadeiramente precisam. E isso é um risco que efetivamente estamos a correr. Deixem-me ver só sobre a Rieja. Há pouco eu falei da Rieja. Deixem-me lançar-vos um desafio. Eu, além de editor associado da Rieja, com a Tânia, obviamente ter a Tânia por chefa é um dos projetos da minha vida, portanto é um gosto muito grande. Eu também sou editor associado da revista aqui da Universidade, da revista de Educação, chama-se Revista Portuguesa de Pedagogia. Façam um favor, mandem mais textos para a Revista Portuguesa de Pedagogia.
não sei se ela é muito importante para a CAPES. Agora, é a revista mais antiga de educação de língua portuguesa. É uma revista que tem, obviamente, uma grande dignidade e que nós queríamos muito contar com textos vossos, vindos também dos pesquisadores do Nordeste. Né? Façam favor, mandem textos para a revista. Esta é a minha parte de publicidade, está bem, Francisco? Pronto, agora fechou a publicidade. Só para terminar, duas coisas. Sobre a totalidade ou unidade do conhecimento, eu não me canso de repetir isto, Marineide. Eu acho que nós precisamos exatamente de construir uma especificidade do domínio epistemológico e do campo de práticas que nos, obviamente, onde a gente dialogue e que construa esta ideia quase numa perspectiva transdisciplinar. Porque, obviamente, nós só encontramos melhores soluções se tivermos estas formas de abordagem. E eu não quero gastar mais tempo a ninguém. Dizer-vos só que nós tivemos no ano passado aqui mais um encontro de diálogos, pessoas que puderam vir e que se encontraram aqui connosco, e temos 2 livros que estão na fase final de publicação. Uma das ideias que já surgiu era que daqui da nossa parte estes livros fossem apresentados com um encontro assim virtual, exatamente que pudesse ser a nossa lembrança dos 100 anos de Paulo Freire. É uma hipótese, né? Todos nós falarmos um bocadinho dos nossos textos, convidarmos pessoas como a Marineide, enfim, e outras colegas, e termos um encontro que pudesse assinalar quer os 100 anos, quer esta produção conjunta, porque muitos dos textos que lá estão têm Paulo Freire por referência. É claro que, da minha parte, como já sou o português dos 50 anos de Angicos, já estive nos 50 anos da pedagogia do oprimido, terei muito gosto em juntar-me a quem no projeto que acharem que tem a dignidade suficiente para... Ainda há dias conversei com o Afonso Scocuglia, para fazermos umas coisas também aqui em Coimbra, um pouco mais estruturadas sobre o pensamento de Paulo Freire, mas acho que em conjunto podemos fazer um evento muito mais à medida daquilo que a efeméride pede, e eu estou à vossa disposição para me juntar a um movimento que possamos começar a conversar e a encontrar a melhor solução. Mas, pelo menos, à boleia destes livros, vamos de certeza fazer qualquer coisa que assinale o centenário do nascimento de Paulo Freire. Professora Glória Moura. Desculpa, eu fiquei sem internet aqui, passei para o celular, depois fiquei tentando, até que enfim voltei. As perguntas ainda, né, Francisca? Quando eu entro aqui, o professor está falando. É assim, a Francisca nos faz uma pergunta super complexa. Quais são as possibilidades depois da pandemia? Nós estamos vivendo as possibilidades antes, durante, depois, né? Quando as pessoas falam disso, eu digo, olha, a educação de adultos sempre foi resistência, mas eu faço o seguinte, eu estou aí batalhando, eu acho que as possibilidades vai depender, não é, da vontade, do desejo de cada um que tomou para si essa tarefa de estudar e de batalhar pela educação de jovens e adultos. Então, nós é que vamos criar essas possibilidades e aproveitando as oportunidades que nos são colocadas. Eu e Marineide, nós somos sobreviventes das secretarias de educação. Então, eu gosto sempre de dizer que nós somos sobreviventes. Por esta razão, nós estamos sempre lá. Na hora que nos dão a oportunidade, nós vamos lá e aproveitamos aquela oportunidade. Eu acho que a oportunidade vem daí. A questão da rede, eu também me sinto muito só, viu? Eu estava respondendo uma colega eu fiquei de conversar com ela, né? Ainda, mas com esses dias aqui de EPEM, eu falei que depois do EPEM a gente conversa com mais calma, que é de Sergipe. Alagoas, não, é Sergipe, né? Que já foi por intermédio de Márcia, né? A gente está junto nessa, assim, com a Márcia, entrei em contato com a Márcia entrou em contato com outra pessoa, né? E eu acho essa ideia da rede excelente, de rede, a gente se unir enquanto Nordeste, começar
criar um movimento mais forte e consolidado. Essa é uma ideia excelente. E como a Francisca falou no início, né, eu estou sempre nessa questão, essa coisa da formação continuada. Eu vou lá, é tanto que o Ministério, agora eu não sei quem está lá, com o tempo que eu não falo com ninguém, entendeu? A última vez que a gente realizou um curso, foi o professor Alcoforado participou aí conosco, né, que foi em novembro, fizemos um evento e a gente fez no encerramento, onde nós trabalhamos assim, nós estávamos trabalhando com 6 municípios em formação de professores. A gente faz cada coisa aqui, todo mundo pergunta como é que consegue, como é que tem tempo, como é que não sei o quê. Eu disse, não, isso é uma luta e a gente consegue, e vamos trabalhando. Então, nós temos assim, dentro do município do Piauí, a gente tem uma certa credibilidade junto às pessoas que estão lá também como sobreviventes, lutando pela educação de jovens e adultos. Então, eu me coloco à disposição, estamos nessa, professor Conforado, eu vou marcar um encontro para a gente conversar por esses dias, porque com essa coisa deu uma parada, não foi sem pensar, viu? Nós estamos trabalhando naquelas nossas ideias, mas eu tenho algumas posições, porque a gente estava achando que não ia se estender tanto tempo, né? Disse, não, vamos deixar, ver o que vai acontecer. Mas aí eu quero conversar, não é? Nós vamos ter algumas proposições para a gente continuar nosso trabalho. Viu? Vamos ver se minha rede cair, porque agora começou a cair, eu estou aqui na universidade, que eu vim para outra reunião mais cedo, entendeu? Já fiquei aqui. Na minha casa eu até confio mais na minha internet do que na internet daqui, entendeu? Mas aí não dava tempo eu voltar e chegar a tempo. Então, é isso daí, nós estamos aqui para fazer um diálogo, é interessante, e eu vou pegar até essa revista, professor, para a gente já colocar alguma coisa. Nós temos muitos trabalhos de educação de jovens e adultos na parte mais da graduação mesmo, especialização, por conta dos cursos que nós fizemos. Esses trabalhos estão aí, eles podem ser melhorados e nós podemos chegar até ver como fazer para publicar esses trabalhos. É isso daí, viu? Estamos aqui juntos e vamos, já que a gente, quando eu vi o teu nome lá, eu digo, é agora que nós vamos nos reencontrar novamente, e quem sabe manter essa rede. Eu já tenho essa pessoa que eu vou conversar com ela agora, que me parece que é Patrícia, se não me engano. E é isso daí, viu? Nós estamos aqui, na luta. Ô, Glória, você podia convocar uma reunião do Nordeste, quem gostaria de estar junto, você já tem o nome das pessoas, Alcoforado faria parte e você coordenaria e a gente abriria algo mais específico. A gente aqui já tinha a Francisca, já tem a Giovanni, já tem essa pessoa em Sergipe, já tem você, então eu acho que a gente deve, como diz Paulo Freire, fazer esse trabalho de formiguinha. Pode deixar, eu vou conversar com ele aqui, vamos marcar uma data mais apropriada e a gente entra em contato com todos, tá? É uma ótima ideia, vamos fazer isso sim. Começar a trabalhar. Sim, Francisca. Foi um prazer, né? Uma satisfação muito grande, enriquecedora, participar dessa mesa. Agradeço ao professor Alcoforado pela sua disponibilidade em sempre contribuir conosco. A professora Maria da Glória Moura, né? Pesquisadora da EJA, que acolhe a todos, né? E que está sempre buscando construir possibilidades de melhoria da educação de jovens e adultos. A minha amiga Marinaide, que agora falei o nome certo, nos nossos encontros de EPEM, de FORPRED, do FEPAI, né? Sempre com a corda no pescoço, correndo para atender as solicitações de Dona Capes, como a gente chama. Né? Então, é um prazer revê-la e sei que você é uma entusiasta das questões da EJA. A Givanice também, que eu conheci Givanice na Paraíba,
né? Tive mais a possibilidade de ouvi-la falar, gostei muito da forma como ela se coloca, né? Dos compromissos que ela evidencia no seu diálogo, né? Então, destacar que essa mesa foi uma oportunidade de aprendizado para todos nós e encerrar nossa mesa, que eu acho que foi uma mesa maravilhosa em termos do que foi apresentado aqui, das discussões, que também foram possibilitadas via a temática da educação de jovens e adultos. Então, muito obrigada a todos e palmas. Abraço, Deus. Oi, professor. Eu quero estar aí no próximo ano. O povo fala uma coisa, viu, professor Luiz? Que a gente programa umas coisas, se Deus faz outra programação, né? Nós queríamos... Mas a gente vai enganando. Agora, daqui nós íamos para a Bahia, todos mundo juntos, e estaríamos na Bahia. Agora... Oh, Bahia! Não deu, mas aí nós vamos agora fortalecer nossa rede e isso vai ser assim resolvido, se Deus quiser. Muito obrigado pelo convite e por estar convosco. Deus. Sempre bem-vindo. Nós temos meia hora para estar no GT. Pois é, só dá tempo de engolir. Oh, Deus, vocês vão entrar no GT. Tem umas meninas Minions aí, eu não sei se é hoje à tarde, amanhã, que estão apresentando os trabalhos. Estava assistindo. Estaremos lá, eu e Divanis, com certeza, para receber a todos e a todas. E me fala, utilizando a tecnologia, mas a gente se vê, a gente se encontra. Tranquilo. Pois é, tchau, tchau. Mantemos contato, mantemos contato.